Fala pessoal, e aí, como estamos? Tudo bem? Aqui de novo o professor Reinaldo da Escola Estadual 31 de Março, de novo na terceira aula do projeto contra o coronavírus, tá? Estou aqui de novo gravando uma aula para vocês com conteúdo de trigonometria no triângulo retângulo. Lembrando que eu estava falando sobre razões trigonométricas na última aula e falei para vocês que nessa aula a gente comentaria sobre os ângulos notáveis. Bom, lembra lá, tudo que é notável na matemática, tudo que a gente fala que é notável, a gente precisa decorar, tá, gente? A gente precisa decorar. Professor, mas espera um pouquinho. Na primeira aula você falou sobre o Teorema de Pitágoras. Você falou que a gente precisa decorar. Na segunda aula você falou sobre razões trigonométricas. A gente precisava decorar que razões é uma fração e que a razão trigonométrica, seno, cosseno e tangente, era ocorrer e cair na coca nessa ordem, e a gente precisa saber isso de cor. Sim, falei. Agora na terceira aula você está falando que a gente precisa decorar esse negócio? Sim, gente. Infelizmente a gente precisa decorar. Eu sou um professor que não gosta de decoreba, mas isso aqui a gente vai ter que decorar, tá bom? Mas a gente tem algumas técnicas para fazer essa decoreba. A gente consegue cantar musiquinhas para lembrar seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60, que são os três ângulos notáveis que a gente tem, tá? Vou começar a falar sobre o ângulo de 60 graus, vou mostrar para vocês como que a gente encontra os valores, tá? Isso serve para qualquer triângulo, de qualquer tamanho de lado, mas eu vou tomar o lado com um número, né? Para ficar um pouquinho mais fácil de entender, beleza? Primeiro de tudo, por que eu comecei pelos 60 graus? Eu comecei pelos 60 graus porque existe uma figura na geometria, né, que possui ângulo de 60 graus. Essa figura é o triângulo equilátero. Mas você aí, lembra o que é um triângulo equilátero? Bom, vamos anotar, né? Se a gente não lembra, a gente anota. Triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Bom, se você lembrar um pouquinho aí, equi significa igual. Triângulo equilátero possui os três lados de mesma medida, tá? Então, triângulo equilátero possui os três lados com mesma medida. Lembra que equi é sempre igual, tá? Triângulo equilátero possui os três lados de mesma medida. Aí, né, informação importante. Além dos três lados, como propriedade, o triângulo equilátero também possui os três ângulos de mesma medida. Aí eu pergunto para você, você lembra quanto dá a soma dos três ângulos de um triângulo? Qualquer? Bom, se você não lembra, a gente retoma um pouquinho na sua memória. A soma dos três ângulos de um triângulo sempre dá 180 graus. Significa que, se os três ângulos têm a mesma medida, eu vou falar que isso aqui vai ser 180 dividido por 3. E aí eu posso pegar o 18, né? Dá 6. 18 menos 18 dá 0. Baixou 0, 0 por 3 não dá para dividir. 60 graus. Significa que cada ângulo do seu triângulo equilátero mede 60 graus. Bom, muito bem. Falei ainda que a medida dos lados do meu triângulo equilátero, todos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. E aí, falei para vocês também que eu usaria um valor numérico para a gente poder encontrar o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo de 60. Bom, professor, mas na aula passada você comentou comigo, né, com a gente, que seno, cosseno e tangente só dá para a gente trabalhar com triângulo retângulo. Triângulo equilátero não é retângulo. Verdade, gente, muita verdade. Mas eu consigo encontrar um triângulo retângulo aqui dentro. Como? Eu posso vir aqui e dividir meu triângulo retângulo meu triângulo equilátero, desculpa, na minha altura. E quando eu divido na minha altura, eu formo dois triângulos congruentes. Significa que se tudo isso aqui mede 10, aqui vai medir 5 e aqui vai medir 5. Beleza? E aí o que eu fiz? Triângulo retângulo desse lado, triângulo retângulo daquele lado.
retirei o triângulo retângulo para a gente poder enxergar melhor. Então aqui, vou chamar esse ponto que eu encontrei aqui embaixo de ponto H. Então aqui eu teria o H. Tenho o meu ângulo, tenho o meu ângulo de 60 graus aqui no ângulo B, né? E aí a gente sabe que AB mede 10 e a gente sabe que BH mede 5. Faltou um dos lados. De novo, se falta lado, o que a gente precisa fazer? Isso mesmo, para quem respondeu Pitágoras, está correto. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o teorema de Pitágoras para encontrar o nosso terceiro lado. Lembra? Se eu tenho dois lados, para encontrar o terceiro no triângulo retângulo, a gente faz Pitágoras. Bom, primeira coisa que eu identifico quem era mesmo? Isso mesmo, a gente identifica a nossa hipotenusa. Então 10 é o que a gente chama de hipotenusa. Aí a gente sabe que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. No lugar do A, a gente coloca sempre o valor da hipotenusa. Então a gente sabe que 10 ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, que é o 5 ao quadrado, mais o meu x ao quadrado, que é o valor do meu outro cateto. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 ao quadrado dá 100. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Mais x ao quadrado. Beleza, lembra lá, isola o x ao quadrado. Então eu vou jogar o 25 para esse lado. Eu tenho 100 menos 25, que é igual a x ao quadrado. Logo, x ao quadrado é igual a 75. Então x é igual a mais ou menos a raiz de 75. Se você lembrar lá, raiz de 75 não tem raiz exata. O que a gente tem que fazer? Isso, acertou quem falou que tem que fatorar, né? Que foi a aulinha que a gente fez lá na primeira aula. Então eu pego 75 e fatoro. 7 mais 5 dá 12. Então eu sei que esse número é divisível por 3. 75 por 3 dá 25. 25 é um número só divisível por 5. Então a gente divide por 5. Sobrou o 5. E de novo, o 5 a gente divide por 5. Lembra que na hora de teorema de Pitágoras, quando eu falei para a gente simplificar uma raiz quadrada, a gente falava lá que tudo que aparece duas vezes dentro da raiz quadrada, ele sai da nossa raiz. Quem aparece fica lá dentro. E foi a brincadeira que eu fiz com os presidiários, né? Que foi um aluno lá do meu 7º ano que criou essa ideia de falar que era um muro dos presidiários. Isso aqui era uma prisão, saía da prisão quem tinha um parceiro cada pezinho. Então você achou que esse x é 5 raiz de 3. Beleza, achei o valor do x. Aí você volta aqui para o nosso triângulo. Em relação aos 60 graus, a gente tem os dois catetos. Um é o cateto oposto, o outro é o cateto adjacente. Quem que seria o cateto oposto aqui? O cateto oposto é o cateto que está contra o ângulo de 60. Se está contra o ângulo de 60, é o x. Então esse é meu cateto oposto. E o 5 é o meu cateto adjacente. Beleza. Agora a gente vem e faz o seguinte. A gente acha quem é o seno de 60. Bom, o seno de 60 ele é o cateto oposto, que mede 5 raiz de 3, sobre a hipotenusa, que mede 10. Como você lembra lá, eu posso simplificar por 5 em cima e por 5 embaixo. Significa que você vai chegar a 5 por 5 dá 1, uma vez raiz de 3, raiz de 3. 10 por 5, você chega em 2. Então eu achei que o valor do seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Bom, aí eu tenho que achar o cosseno. Lembra que o cosseno de 60, cosseno era o KI, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente mede 5, hipotenusa mede 10. Posso simplificar de novo por 5, em cima e embaixo. Se eu dividir por 5, 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. E aí eu descubro que o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Última relação que eu preciso achar, última razão que eu preciso achar é tangente. Tangente é cateto oposto, que mede o x, que é o 5 raiz de 3, sobre cateto, sobre 5 raiz de 3, sobre cateto adjacente, que mede 5. Posso, de novo, dividir por 5 em cima e embaixo. E aí eu descubro
que a tangente de 60 é raiz de 3 sobre 1, ou simplesmente raiz de 3. Bom, deixa eu pausar um pouquinho aqui o vídeo, já volto com a explicação do ângulo de 30 graus. Retornando aqui com a gente, vamos ter aqui no vídeo um ângulo de 30 graus. Vamos lá, gente. Vocês perceberam que eu estou usando o mesmo triângulo que eu usei com o ângulo de 60, correto? Por que o 30 graus eu estou usando com o ângulo de 60? Na verdade, né, a gente retomando lá, lembrando que a soma dos três ângulos do nosso triângulo sempre tem que dar 180 graus, então eu consigo achar o valor desse azinho. Para achar o valor desse azinho, a gente sabe lá, ó, o que eu sei? Eu sei que esse azinho mais esse 60 mais o ângulo de 90 graus, essa soma tem que dar 180 graus, beleza? Lembra que eu falei para vocês, né, no começo da aula, que a soma dos três ângulos do nosso triângulo precisa dar 180. Aqui é uma equaçãozinha bem simples, né? Eu posso somar 60 com 90, você vai chegar em 150, isso é igual a 180. Lembra lá a equação de primeiro grau, posso jogar o 150 para o outro lado. Então A é igual a 180 menos 150. Logo, A é igual a 30 graus. Beleza, então aqui eu encontrei o valor que eu queria, que era 30 graus. Inclusive, para a gente não confundir o nosso exercício, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o ângulo de 60, porque não é mais em relação a esse ângulo que a gente está trabalhando, tá? A gente está trabalhando agora em cima do ângulo de 30, que é esse ângulo A. Bom, lembra lá, a gente já sabia que o 10 é contra o ângulo de 90 graus, então o meu 10 é o que a gente chama de hipotenusa. Bom, agora a gente analisa. Meu ângulo é esse. Se meu ângulo é esse, o cateto oposto está contra ele. Contra ele, agora o cateto oposto passa a ser o 5. O meu cateto adjacente passa a ser o 5 raiz de 3. Bom, agora, bem simples, a gente consegue achar seno, cosseno e tangente. Lembra lá, seno desse ângulo aí, que eu chamei de ângulo A, que é o seno de 30 graus, ele vai ser o cateto oposto, que mede 5, sobre a hipotenusa, que mede 10. Lembrando que aqui eu tenho 5 e 10, eu posso dividir por 5 em cima e por 5 embaixo. Na hora que eu faço essa divisão, isso vai chegar em 1 sobre 2. Beleza. Aí eu tenho o cosseno. Cosseno de 30 graus, ele vai ser o cateto adjacente, que mede 5 raiz de 3, sobre a hipotenusa, que mede 10. E de novo, posso dividir por 5 em cima e por 5 embaixo. E aí você descobre que isso aqui vai dar raiz de 3, raiz de 3 sobre 2. E o último valorzinho que a gente falta a gente procurar é o que a gente chama de tangente. Nossa razão tangente. Tangente de 30 graus, ele vai ser o coca, que é o cateto oposto, que mede 5, sobre o cateto adjacente, que mede 5 raiz de 3. Posso simplificar por 5 de novo. E aí você vai encontrar 1 sobre raiz de 3. Bom, gente, quando a gente trabalha com números reais, a gente sabe que a raiz nunca pode ficar na parte de baixo de uma fração. E a gente entra numa coisa que a gente chama racionalização. Tá? A racionalização significa a gente sumir com essa raiz na parte de baixo. Como que a gente faz isso? A gente tem que lembrar que raiz de 3 vezes raiz de 3, isso dá raiz de 3 ao quadrado. Lembra que operações inversas, no caso, potência e radiação, a gente simplifica. Isso aqui vira só um 3. E aí você some, né, com a raiz na parte de baixo. Então o que eu vou fazer aqui, gente? Pensando nessa ideia, eu preciso multiplicar pela raiz de 3 na parte de baixo. Só que se eu multiplicar pela raiz de 3 na parte de baixo, eu multiplico meu número. Então eu multiplico por 3 na parte de cima junto. Raiz de 3 sobre raiz de 3 dá 1. Uma vez qualquer coisa dá qualquer coisa. Então eu não estou modificando nada, multiplicando por 1. Só que aqui é uma artimanha matemática, né? Porque uma vez raiz de 3 dá raiz de 3. Só que raiz de 3 vezes raiz de 3, lembra lá que eu acabei de fazer? Dá 3. E aí,
você tira a raiz quadrada da parte de baixo. Beleza, gente? Eu vou parar aqui de novo, já volto, porque a gente tem que fazer o ângulo de 45 graus. Fala pessoal, estamos retornando aqui novamente para falar sobre o último ângulo notável, o de 45 graus. Bom, vocês perceberam que aqui eu não estou usando mais um triângulo, né? Eu estou usando um quadrilátero. Esse quadrilátero que a gente vai usar, na verdade é um quadrado, mas aqui a gente não tem uma representação de um quadrado. Por quê? Né? O quadrado a gente tem que saber que é um quadrilátero que possui 4 ângulos de mesma medida. Significa que todos os ângulos, né, têm 90 graus. Bom, só que você precisa lembrar, todo quadrilátero que tem os 4 ângulos de mesma medida, na verdade é chamado de retângulo. Né? O quadrado precisa de mais uma informação. A outra informação que eu sei é que o quadrado possui os 4 lados de mesma medida. Então, vamos escrever aqui no cantinho, né? Vamos fazer relembrando. O que é um quadrado? Um quadrado é uma forma geométrica que possui 4 lados e 4 ângulos de mesma medida. Então, é uma figura geométrica. Que possui os 4 lados e os 4 ângulos iguais. Na verdade, congruentes, tá, gente? Mas eu vou colocar a ideia de congruente sendo como igual. E a gente trabalha com quadrado assim. Muito bem, retomei que é um quadrado. A partir daí, agora eu tenho um quadrado representado. Lembra que eu falei no começo, né, em relação ao triângulo equilátero, que trabalharia com vocês os 4 lados com medidas numéricas e não medidas com letras. Vou falar aqui então que esse lado mede 10, esse lado mede 10, esse lado mede 10 e esse lado mede 10. Notem que, né, a gente trabalha com seno e cosseno tangente somente com triângulos. E aqui eu não tenho triângulo. Para formar um triângulo, eu preciso dividir na minha diagonal. Diagonal é um segmento de reta que liga 2 vértices não consecutivos, ou seja, 2 vértices que não estão um do lado do outro. No caso do quadrado, essa diagonal, só no caso do quadrado, essa diagonal divide os 2 ângulos na metade, ou seja, 90 por 2, 45 para cima, 45 para baixo. Mesma coisa lá em cima, fica 45 para cima e 45 para baixo. Bom, brincando aqui de triângulos, vamos tirar o triângulo. Então, eu tirei o triângulo de baixo, que é o triângulo DBC, onde aqui eu tenho ângulo de 45 e em cima também tem ângulo de 45. Esse lado mede 10, esse lado mede 10 e o terceiro lado eu não tenho. Se a gente não tem, se a gente tem 2 lados, para achar o terceiro a gente usa Pitágoras, beleza? E aí no seu Pitágoras a gente sabe que a nossa hipotenusa agora ela mede x. Então eu sei que x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então x ao quadrado ele vai ser 100 mais 100. Logo, x ao quadrado é igual a 200. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 200. Bom, 200, se você for lembrar, também não tem raiz exata. Se não tem raiz exata, a gente de novo, isso, fatora. Então, fatora 200. Divide lá, por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Aí, brincando lá, lembrar lá com vocês, quem sai da raiz? Vai sair um 2 da raiz, vai sair um 5 da raiz, e o 2 fica preso lá dentro, porque ele está sozinho. Então vai ficar assim, x é igual a 2 vezes 5 vezes o raiz de 2 que ficou preso lá dentro. Logo, seu x vai ser 10 raiz de 2. Muito bem.
Então achei minha hipotenusa, que é 10 raiz de 2. Hipotenusa. Em relação ao 45 graus que eu acabei de colocar aqui, eu sei que esse cara é o cateto oposto. Isso é bem importante a gente lembrar, certo? Quem achar o cateto oposto. E o de baixo é o cateto adjacente. Por fim, vamos finalizar isso, né? Eu sei que o seno de 45 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ixi, não vai caber aqui. Espera aí um pouquinho, gente. Vou pôr mais para baixo. Então, o seno de 45 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 10 raiz de 2. Vou dividir por 10 em cima e embaixo. E aí eu descubro que isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 2. Lembrando que raiz de 2 eu preciso racionalizar. Depois eu racionalizo, tá? Cosseno de 45. Ele também vai ser o cateto adjacente, que mede 10, sobre a hipotenusa, que mede 10 raiz de 2. Ou seja, vou dividir por 10 em cima e por 10 embaixo, você descobre que isso aqui é 1 sobre raiz de 2. E por último, eu tenho a tangente. Tangente de 45, ele vai ser 10, que é o cateto oposto, dividido por 10, que é o cateto adjacente. Posso dividir por 10 em cima e embaixo. E eu descubro que 10 dividido por 10, isso vai dar 1. E aí a gente tem as 3 medidas. Bom, vou usar aqui a parte de cima para racionalizar esse 1 raiz de 2, tá? 1 sobre raiz de 2. Lembra, se eu tenho 1 sobre raiz de 2, não posso ter raiz de 2 na parte de baixo. Eu vou multiplicar pela raiz de 2 em cima e pela raiz de 2 embaixo. Eu estou multiplicando por 1. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. Você simplifica raiz por quadrado, você sobra com 2. Ou seja, em ensaio, isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. E como o cosseno deu igual ao seno, então o cosseno também vai dar raiz de 2 sobre 2. E a gente achou seno, cosseno e tangente dos 3 ângulos notáveis. No próximo quadro, eu vou apagar a luz, no próximo quadro eu vou mostrar para vocês como que a gente decora seno, cosseno e tangente sem ter que fazer todos esses cálculos, tá? A gente decora com uma musiquinha, beleza? Já volto. Fala pessoal, voltando aí, eu falei para vocês que a gente vai ter que decorar então esses ângulos notáveis, seno, cosseno e tangente dos 3. Mostrei para vocês agora há pouco como que faz o cálculo de cada um dos valores, mas a gente não precisa fazer os cálculos de todos eles. A gente precisa lembrar qual é o valor de cada um. Eu vou fazer aqui, vou cantar uma musiquinha para vocês lembrarem de como completar essa tabelinha. A partir dessa tabela, a gente faz um exemplo e finaliza essa aula. Beleza? Bom, vamos lá. Então eu tenho que saber seno, cosseno, tangente de 30, 45, 60. É lógico que com os valores que a gente acabou de achar, você consegue completar a tabela. Só precisa procurar os valores e colocar nos devidos lugares. Mas aqui a gente canta uma musiquinha, né? E eu esqueci de colocar uma musiquinha. Onde a gente consegue decorar todos os valores dentro da minha tabela. E essa musiquinha, ela tem 2 ritmos na verdade, tá? Essa aqui não. Mas se você procurar na internet, no YouTube, você vai encontrar 2 jeitos de cantar a música para essa tabela. Um jeito é um funk do professor Sacramento, tá? Que ele criou lá um funk lá no Rio de Janeiro e fez os alunos dele decorarem a música, né, e colocar na tabela. E o outro é do jeito natalino, que foi o jeito que eu aprendi, não sei quem foi o criador, mas é uma forma que a gente trabalha e decora essa tabela. Vamos lá, concentração e cuidado com a minha desafinação, tá bom? Quem quiser até os ouvidos. Lá vai. A gente canta assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Gente, essa música é viciante. Tô falando sério, tem aluno desse ano que já falou que estava cantando no chuveiro. Ó, de novo, mais uma vez, para vocês decorarem um pouquinho o ritmo, que é do ritmo de Jingle Bell. Você tem lá
1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. E aí, tá, decorei a música. Como que funciona isso, professor? A gente coloca na tabela. Então você coloca lá, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça a raiz no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí eu completo a tabela e não preciso fazer todos aqueles cálculos. Professor, tá bom. A gente decorou então seno, cosseno e tangente. A gente sabe as 3 razões. A gente decorou a tabelinha, mas como a gente usa isso? A gente usa esse exemplo. Né? Aqui vocês estão vendo que tem um triângulo retângulo, onde eu tenho um dos lados, que aqui nesse caso é um cateto, e eu tenho que achar o outro lado. Eu não tenho 2 lados, então hipotenusa a gente também não tem aqui nesse caso, e Pitágoras a gente não pode usar. Como que funciona a gente usar essa parte de razões trigonométricas, gente? É muito importante a gente saber do exercício, o que está sendo pedido e o que vem nele como informação. Se eu tenho esse ângulo de 60 graus, eu tenho esse cateto, que é o cateto oposto. Então eu tenho um cateto oposto. Eu tenho esse outro cateto, que é o cateto adjacente. A gente não tem hipotenusa. Cateto oposto e cateto adjacente. A gente está usando coca. E a gente precisa entender qual a relação que a gente está usando. Se é seno, cosseno e tangente. Se a gente está usando a coca, a gente está usando a tangente. Então tangente, nesse caso, de 60 graus. Então, tangente de 60 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí você vai para a tabela. Tangente de 60, tangente de 60. Olha a raiz de 3. Então, no lugar de tangente de 60, você coloca raiz de 3. No cateto oposto, você coloca o valor do cateto oposto. Nesse caso é x. E no cateto adjacente, o valor do cateto adjacente. Nesse caso é 4. Está dividindo. Passa para o outro lado, multiplicando. Então, x é igual a 4 raiz de 3 e eu termino o meu exercício. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, né? Isso a gente está falando de razões trigonométricas. A aula foi um pouquinho maior porque eu estou falando de ângulos notáveis e eu queria mostrar para vocês como que a gente encontra esses valores que estão na tabela, que eles não são aleatórios, tá? Cantei a musiquinha para vocês e mostrei como que se utiliza. De novo, e resumindo, para utilizar seno, cosseno e tangente com a tabela trigonométrica, eu preciso ver no meu triângulo o que eu quero achar, que nesse caso é o cateto oposto, e o que eu tenho, que nesse caso é o cateto adjacente. Estou com coca, eu sei que estou usando tangente. Se eu uso tangente, nesse caso tangente de 60, venho na tabelinha, acho o valor, substituo os valores cateto oposto e cateto adjacente e encontro, por meio de equação, o valor final. Beleza, galera? Obrigado pela atenção, espero que vocês estejam bem, até o próximo encontro e a gente vai se falando, ok? Até mais, galera, obrigado!